Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos completar os frontões. Pois bem, meus amigos, no nosso programa anterior a gente começou um trabalho de enxerto aqui neste frontão da nossa cristaleira antiga. Colocamos um pedaço de cedro ali no mesmo sentido das fibras. Agora nós vamos completar esse trabalho aqui. E nós fizemos também, entre aquele programa e este, o recorte das nossas volutas, das nossas molduras com as respectivas volutas aqui deste frontão novo, que eu quero mostrar alguns detalhes da execução dessas molduras e também um pouco de algumas dicas para que a gente possa fazer um ajuste bem certinho delas aqui, onde elas contatam com o frontão em si. Pois bem, só um momentinho. Caiu. Então, neste aqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos usar um serrotinho japonês, chamado flush, para cortar o excesso. Vocês lembram que nós cortamos, fizemos uma colocação aqui, nós vamos apenas tirar o excesso desta peça que a gente colocou aqui. Vou tirar mais uma partezinha aqui. Pois bem, esse é um corte grosseiro, né? E nós vamos trabalhar com esta ferramenta, que é a grossa. Então, como se pode ver aqui, a parte do contorno já está relativamente pronta. Agora nós vamos partir então, nós não vamos fazer evidentemente todo ele aqui, nós vamos fazer uma espécie de desenho, aqui assim, fazendo o contorno e a sequência daquilo que a gente entende que está seguindo a partir do desenho daqui. São 3 pernas mais esta parte e esta parte. Esse trabalho a gente pode fazer tanto com a grosa, como a gente pode usar também um formão. E esse formão vai se fazendo com muita calma. Você sabe que a calma é o principal ingrediente, né, do restaurador. Pronto, nós vamos encaminhando então o nosso escudo. Nós não vamos fazer todo ele aqui, porque também não interessa. Nós vamos já no próximo programa trazê-lo pronto. Então, a segunda parte aqui do nosso programa, do programa desta semana, nós vamos tratar da parte das molduras e das volutas do nosso frontão da cristaleira nova. É importante aqui, gente, eu estou com esses pequenos grampos aqui, porque todas elas estão soltas. Nós não vamos colar hoje, que ainda a gente quer fazer um trabalho mais detalhado ainda em relação
a isso aqui antes de começar a colar aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, aqui nesta parte aqui, deste lado, a gente deixou solta. Por quê? Porque o ajuste destas duas peças aqui, ó, é fundamental. Que aqui em cima ela tem o desenho que é o desenho original do frontão. O desenho que está nesta peça inteira. Então, este aqui a gente tem que deixar exatamente no meio e este outro também. Senão, neste caso aqui, por exemplo, é fácil de ver que está faltando esta voluta, esta moldura, e mais para cá. Ela teria que ficar exatamente nesta posição aqui. Então, por isso que a gente tem que agora, a partir de agora, começar a fazer pequenos ajustes para que a gente possa obedecer esses dois riscos que a gente fez aqui. O primeiro é esse risco vertical que nós colocamos aqui, ó, dentro do nosso esquadro, ou seja, desta peça até o meio da principal curva lá. Então fizemos este risco aqui e depois um risco que é feito aqui embaixo, pegando as duas extremidades da voluta. Essa cruz que nós traçamos aqui, ela é fundamental. Essas duas volutas aqui, essas duas volutas têm que ficar exatamente na mesma distância deste risco aqui. Então a gente vai ajustar isso e ajustar esta outra voluta nesta parte de cá. Por que isso? Porque senão esta peça do meio, que é a outra parte que nós vamos ter que fazer, vai ficar torta, vai ficar um lado maior que o outro, não vai ficar centralizada. Isso é fundamental aqui no nosso trabalho. Então esta aqui vão ficar as quatro peças aguardando a parte da colagem que nós vamos fazer depois que encerrarmos aqui o nosso programa. Então, continuando, nós vamos agora fazer um trabalho aqui no frontão antigo. Ele tem, além disso aqui que nós temos que concluir, a gente vai iniciar hoje o preenchimento deste problema que ele tem aqui. Nós não vamos completar totalmente hoje e eu vou explicar por quê. Nós vamos fazer uma massa e essa quantidade de massa a gente vai colocar aqui dentro através desta ferramenta, com esta ferramenta, que são ferramentinhas, espátulas pequenas, essas espátulas de dentista. Vamos usar uma espátula também, de fato, e vamos colocar uma quantidade de material aqui dentro e uma quantidade de material aqui, ó. Tudo massa pó, que nós vamos fabricar agora, aqui nesse momento. Por que isso? Nós vamos encher e vamos esperar um pouco, para que esta peça nós vamos aguardar um tempo, aproximadamente 2, 3 horas, para que a gente faça uma segunda camada, para evitar que ela afunde, que é muita massa que nós vamos colocar aqui. Algumas pessoas até pensam, não, por que não corta fora, não coloca um enxerto de madeira? Também dá, mas nesse caso aqui nós vamos preferir manter essa estrutura que está aqui. Bom, então vamos lá. Um detalhe acerca da nossa massa pó. Vou fazer uma quantidade boa aqui para vocês entenderem. Primeiro, a massa pó, ela deve ser feita preferencialmente com o material do acabamento. Isso é muito importante, gente. Então, nós aqui já fizemos, por exemplo, massa com verniz PU, não catalisado, verniz sem catalisador, verniz PU. Nós já fizemos com impregnante, por exemplo, tipo Stein. Nós já fizemos com goma laca. Então, assim, ó, o material que vai ser colocado no acabamento final, preferencialmente, deve ser um material que a gente vai usar, o líquido, no caso, a tinta, o verniz, enfim, aquilo que a gente for usar no acabamento final. Isso é muito importante para que não haja problemas. Muitas vezes a gente vai fazer um acabamento em goma laca, ou um acabamento, por exemplo, em selador, e isso pode haver alguma incompatibilidade e nos causar um certo problema, certo? Então vamos lá. Nesse caso aqui, nós vamos fazer com selador. Então, caso a gente ainda não tenha definido
qual vai ser o nosso acabamento final, nós vamos usar preferencialmente o selador. Porque o selador pode servir, inclusive, de base para um outro tipo de acabamento qualquer que nós vá fazer no futuro, certo? Então nós vamos usar o selador. Então aqui fizemos um pouco de massa e vamos começar a colocar aqui, por esta parte principal aqui, por este canto. Esse nosso canto aqui, ele está bastante avariado pelo cupim. Então nós vamos colocar um pouco. Vamos fazer com que ele vá lá para dentro do buraco. Colocamos mais um pouco. E vamos moldando a nossa peça. E vamos pegar esse resto aqui e já vamos colocar aqui. Então, a partir de agora, gente, é fazendo massa e colocando. A explicação fundamental já está feita aqui. A massa pó, ou seja, pó de lixa com selador. Essa é a massa que nós estamos utilizando, então, e vamos utilizar para preencher todo esse problema causado aqui pelo cupim. Pois bem, gente, como nós combinamos já nos outros programas, nós vamos então a partir de agora, eu só vai passar aí umas imagenzinhas do corte que a gente fez aqui nas nossas molduras, utilizando a nossa tico-tico, só para vocês entenderem como é que foi feito, que é uma coisa que não tem assim maiores interesses para vocês. A partir do próximo programa, então, nós estamos prevendo mais 3 programas para encerrar todo esse ciclo desse chamado projeto Cristaleiras. Aquela cristaleira, nós estamos trabalhando um pouco nesta e um pouco na outra. Nós imaginamos mais 3 programas e aí termina o nosso ano, 2020, que é uma discussão de um ano difícil, mas enfim, a gente vai voltar a esse assunto. E aí ano que vem a gente vai ter uma outra história que a gente vai contar aqui na sequência. Então, gente, vocês nos encontram nas nossas redes, no Instagram, no Facebook, no nosso site. Também estamos reforçando aqui o convite para todos os nossos amigos e parceiros que tenham interesse de aprender um pouco mais de restauração de imóveis, fazer a sua pré-inscrição no nosso curso. Essa pré-inscrição vai até o dia 30 de dezembro. E o curso vai começar em janeiro de 2021. Estamos esperando por vocês. Então, meus amigos, aquela frase que já se tornou um conceito aqui da madeira-prima. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.